Primeiro vamos pensar o que é esse tal desse design. E que como a gente às vezes tem dificuldade de explicar, mesmo dos outros entenderem, né? Não é banal que esse design seja difícil de entender, porque é ilustrado por esse livro. Representa, como diz o título, mais de 100 definições de design. Os autores fizeram um levantamento criterioso de grandes nomes relacionados à história do design. Nas páginas pares tem o nome do autor da citação, um parágrafo de uma localização do contexto daquele autor, e ele na páginas ímpares tem como esse autor diz o que é design para ele. Então, nessas mais de 100 definições de design, você vê que a abordagem do que seja design é bastante díspare. Os compromissos que o design tem variam ao longo do tempo e ao longo do espaço. Ou seja, um país de vocação ou de uma presença ideológica mais socialista, o design é visto de uma maneira, diferente de um outro país que o foco é o lucro. É para o bem de todos ou para dar dinheiro para poucos, né? Isso que às vezes a gente tem dificuldade de ver o que é esse tal desse design, que ele presume uma atitude, um pressuposto, uma maneira de ação daquele profissional ou daquele fazer, né? Basicamente, a palavra até de design é a questão de você jogar para frente. Alguma coisa que ainda não existe, não está ocorrendo agora, e que eu faço um projeto, uma ideia de jogar para frente, alguma coisa que acontece em termos futuros, dá a existência a uma ideia, a algo que ainda não está efetivamente realizado numa concretude. Essa seria uma concepção do design. Enfim, ideias de como sendo encarado o design, e assim a gente pode ter acepções diferentes desse mesmo termo, né? Há implicações várias, né? Inclusive nessa citação da Hannah Arendt, você ter uma responsabilidade sobre o que você faz, sobre o que você planeja. O que vai sair daí e que uso aquilo vai ter. Essa ideia de ser algo que está sendo pensado e que pode levar a alguma ocorrência futura, né? Ao pensar, parte da experiência concreta, ou seja, esse é um dos fundamentos que o teórico nós vamos abraçar, que é o Charles Sanders Peirce. Ele não vê a possibilidade da ocorrência de uma intuição. A intuição seria uma palavra falsa, que o que você tem como espontâneo, como uma luz, uma conclusão, está baseado em todo um repertório que se tenha. Há uma existência, uma experiência, há um acervo anterior que te municia para fazer uma síntese, que aparece como algo espontâneo, que é algo que saiu do nada, né? Eu tenho algumas birras com palavras, uma delas é inspiração, parece que aí surgiu, saiu, é um ato assim quase que natural. Essa inspiração, ela vem a partir de algo. O processo pensante não permite nenhum fim extrínseco, quer dizer, há algo que está dentro, né? Mas é impulsionado pela necessidade que sentimos de compreender o mundo e refletir sobre o nosso lugar nele. Então, os designers, o que é que eles fazem? Planejam, concebem, pensam alguma coisa que ainda não existe. Então, no contexto de determinação em que o resultado final do projeto seja alcançado e entre em relação favorável com o destinatário. Eu vou repetir algumas vezes o uso dessa palavra destinatário, que ela está em pleno desuso, né? Que antes, quando a gente fazia uma carta, dizia destinatário, fulano das contas. Mas eu gosto da palavra destinatário porque é para quem? Nos vários âmbitos. Suponha que a filha mais velha estava grávida e que eu, como avó em perspectiva, quis ter um ato de generosidade, dar um carrinho para o futuro bebê, tá? Então, eu, no âmbito
físico, né, que eu queria ver, palpar, olhar, sentir, fui ver algumas lojas que vendiam carrinhos de bebê. Comparei com vários parâmetros e decidi por um. Peguei o carrinho e levei para casa da minha filha. Aí depois o bebê nasceu, ela supõe que ela tenha contratado uma babá. Os atores que eu tenho nessa historinha que eu falei, quais são? Bebê é babá, babá, bebê, a minha filha, que mais? Vovó, quem produziu, quem vendeu. E aí tem também a Brinque, que tem normas, né, para coisas de criança, não sei o quê. Então, esse leque, que eu posso chegar a um número bastante amplo, são o quê? Eles não são usuários. O cara da loja é o usuário do carrinho? Não. O cara que fabrica também, o bebê, ele é o usuário. E a babá é o quê? Esse leque de gente é que eu chamo de destinatário. Então, quando eu uso a palavra destinatário, é uma concepção que eu tenho de amplos outros. Às vezes a gente vai enfocar que tipo de destinatário a gente está falando. Né? Essa questão de uma ideia, né, em que você cria uma intenção de utilização, de compreensão, nisso é que eu vejo a grande aplicação na discussão sob o ponto de vista da semiótica. Né? Richard Buchanan é um dos grandes teóricos do design. Esse livro é publicado pelo Victor Margolin, que fez uma obra fundamental, tem 2 volumes enormes, sobre história do design, Victor Margolin. Mas custa caro pra caramba, mais $400. Assim. Victor Margolin é um nome importante na história internacional do design. E o Richard Buchanan, eles eram parceiros de uma hora. Então, para que serve esse tal desse design? Né? Quando a gente estudou, né, as primeiras publicações sobre a história do design, você vê que com a Revolução Industrial houve uma necessidade de uma mudança da visão do que seria projetar. Projetar para algo que não vai ser feito prioritariamente à mão. A máquina tem que ser considerada. E como a máquina torna possível algum tipo de projeto. Essa adequação da forma ao processo industrial, né, foi uma das primeiras demandas que as coisas eram pensadas para serem feitas com as mãos. E depois a gente pensa nisso, como é que isso pode ser melhor ou adequado à máquina. Né? A partir de um pensamento do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra, a questão da usabilidade, da coisa ser adequada a quem vai utilizar, né? Essa relação, usando o termo antigo, homem-máquina, né? Ou seja, como é que, em vez o homem ter que se adaptar à máquina, você pensar que a máquina vai ter que ser usada por um ser humano, né? Começar a se pensar a questão de tempo e movimento, né? É tudo muito voltado para a produção. Não é à toa que o termo homem-máquina não se pensava na adequação de um movimento que não seja produtivo. Não era para o lazer, para o descanso, para o relaxamento. Não, tem que dar lucro, né? Dentro de uma concepção capitalista, industrial e mecanicista. Né? Mais adiante, no século XX, mais para o final, começou a se pensar o impacto que as coisas têm a relação ao meio ambiente. Essa questão da sustentabilidade, coisa que durante meu curso aqui na ESP nem se mencionava. A questão de aproveitamento de material visava o aumento do lucro de quem produzia. Vai gastar menos material, né? A visão não era em relação ao ambiente externo, o mundo, a Terra, o planeta, o que seja, mas sim o quanto aquilo poderia reduzir a margem de lucro do tomador de seu serviço, né? A visão, aí começou-se a pensar. E ainda é um pensamento muito tímido, né, da sustentabilidade. Então, questão de ver o que é inovação, o que traz um novo modo de agir, uma nova atitude em relação aos bens,
o que está por trás de uma ideologia de design, né, de qualquer área que seja. A última palavra, eu acredito que não seja familiar a vocês, a mutualidade. Esse é um pensamento de Piotr Kropotkin, um filósofo e pesquisador russo, que ele tinha uma base anarquista. Ele estava interessado nos animais que vivem naquelas estepes geladas e como é que eles sobreviviam. Saiu do âmbito dos animais e fui ver como as pessoas que moravam em situações tão adversas, como é que elas sobrevivem. Não tanto as raposas, os lobos, sabe o que é. Então ele começou a ver o que é que esses grupos que viviam numa penúria enorme e como é que eles se mantinham. Uso essa palavra de mutualidade. Não era a lei do mais forte, mas do que mais colaborava. Quem vence é quem mais colabora. Quem sobrevive é quem mais colabora. Você tem essa ideia de eu vou, não é para arrasar o outro, para ser melhor que o outro, mas como é que nós juntos poderíamos ser mais fortes, né? Então esse é o princípio do mutualismo, mutualidade. A vida não é uma luta de eu sozinho, né? E sim, quanto mais pudermos estar juntos, mais nós poderíamos estar melhores. Então é uma perspectiva esperançosa de futuro, que a gente quebre um pouco, entra na contramão de que tudo que está acontecendo é um grande desafio ao isolamento, ao individualismo, a gente possa romper essa corrente de só mais eu, né? E unidos venceremos. Isso a gente vê que os imperativos do design eles vão mudando com o tempo, né? Então, essa questão ambiental se torna cada vez mais urgente, essa inclusão social em vários âmbitos, né? Não só da mobilidade social, da inclusão de chamadas, entre aspas, minorias, né? Como aqueles que têm populações vulneráveis, né? Para pessoas com algum tipo de deficiência, de alguma limitação, e o quanto a gente pode gerar possibilidades de um mundo mais acolhedor para um grupo maior de pessoas. Por um lado, essa busca pela individualização, né, e do empreendedor, que eu acho uma palavra assim, para mim é meio maléfica, mas enfim, por alguns aspectos, né, que botam nos ombros de pessoas que não têm qualificação um desafio de sucesso que elas não têm instrumental para isso. E outros aspectos, essa interconectividade de ciência e tecnologia, e que eu acho que o design é uma das profissões que tem isso mais no seu cerne, né? E essa questão da economia em rede. Você vê que há uma busca de monetização universal, é para todo mundo. Eu acho que esse para todo mundo é uma aspiração para daqui a alguns séculos, né? Mas, de qualquer forma, há uma busca de uma inclusão social e cultural, uma inovação, e também essa questão que nos diz mais perto, né? Essa questão de construção de significados e de interpretações, né? Que a gente vê que isso pode ser olhado com especial atenção a partir da semiótica e pensar um design mais para o humano, né? E não uma máquina fria, dura, né? Mas que possa ter um ponto de vista acolhedor. Então nós estamos agora, eu acho que num momento muito especial da história da humanidade nesse século, né? Que se inicia. Várias coisas com sentidos distintos, com caminhos opostos e meio confuso, né? A base de qualquer modo de entendimento é a comunicação. Então, como é que o design pode atuar como meio de comunicação? Alguém que produz algo, alguém que viabiliza aquele algo, né? E aquele que vai botar aquele algo em circulação. Então, há um processo de comunicação subjacente a isso. O design, ele, se não comunica, como diz o velho Chacrinha, se estrumbica, né? Quer dizer, há uma necessidade de algo ter uma comunicação adequada ao objetivo. Senão, o fracasso está colocado, né? A comunicação é, portanto, uma semiose teleológica em que o emissor visa, em um primeiro momento, que a mensagem seja compreendida pelo intérprete. E
e, em momento posterior, gera algum efeito sobre ele, promover um sentimento, instigar uma ação ou fixar uma crença, né? Eu jogo alguma coisa e eu faço com que eu tenha credibilidade, haja aderência e algum processo de transformação, né? Quando eu coloco alguma coisa em circulação, seja, digamos, um restaurante, pelo aspecto que esse restaurante tenha, eu posso evitar que algumas pessoas entrem ou ensejar a entrada de algumas outras pessoas, né? Pela decoração, pelos materiais, desde o tipo de iluminação, de processo de ingresso, se é portona, se é portinha, né? Como é que a coisa se mostra acolhimento ou, ao contrário, uma certa retração para aquele tipo de gente. Um ambiente que eu acho, agora tem muito poucas, eu acho, aqui no Rio, antigamente tinha mais, uma galeria de arte. Eu não sei se vocês frequentaram muito, para vender quadro, são um dos ambientes menos amistosos que eu conheci, né? Fica numa mesinha lá no fundo, uma mulher assim, não vai comprar. É uma coisa assim, absolutamente afasta, né? Contou uma vez uma situação que eu achei fantástica, bem ilustrando essa questão da, me lembrei agora dessa galeria de arte. Ela foi uma loja comprar, procurando móveis, né? E era uma loja assim, de móveis atuais, contemporâneos, com boa estética, e lá no fundo a criatura, né? Aí ela gostou de uma poltrona, que era de couro, que não ia ser barata. Ela virou e falou, por favor, essa poltrona aqui, a mulher, tem de que cores? Todas. Ela saiu, né? Ela não quer vender, né? Nada tem de todas as cores, nem esmalte de unha, né? Enfim, ou seja, como as pessoas podem tornar, né? Não é que não vende nada, minha loja não vende nada. Como puder, a sua interface aí é uma criatura, a anti-vendedora, né? Quer dizer, como é que as coisas são dependentes de um processo de comunicação. E nisso a gente eu vejo como um grande aliado para nos facilitar o entendimento desse processo é a semiótica, né? É o estudo de como as coisas podem dizer coisas, né? Para quem em algum lugar. Então, aquilo pode ter algum sentido, algum significado, e para mim tem uma significação especial, né? As coisas dizem coisas, né? A partir da nossa relação com ela e gerando um certo tipo de ação. Então, as siglas são as coisas que representam, né? Alguma coisa em algum lugar. A semiótica é a área que estuda esse modo como as coisas estão no lugar de outras, né? Então, elas não substituem a outra na sua integridade, elas apresentam uma faceta da outra pessoa, né? O signo é sempre parcial, nunca nada substitui todos os meandros da coisa que está ali representada, né? Então, esses sistemas de linguagem, né, que resultam da organização dos signos em códigos, né? Há regras desses signos poderem estar juntos e se eu as conheço, eu posso utilizá-las, né? Há vários tipos de linguagem, né? A visual, a verbal, a corporal, a fisionômica, a mistura de várias linguagens.